usuários de drogas, principalmente o crack, eles são os loucos da vez. E com esses movimentos higienistas, eles estão sendo... A gente esquece que há um tempo atrás, internação compulsória era muito frequentemente pedida pelos familiares para internar malucos de todo gênero. Então, seria interessante que a gente pudesse também pensar, refletir, que a gente não está falando só sobre usuários de drogas, apesar de ser um tema extremamente provocante nesse momento e que carrega todos os nossos movimentos, mas que a gente entenda que realmente hoje o louco da vez, o que tem a necessidade de ser excluído dessa sociedade é o usuário de drogas para um momento higienista, mas que louco de todo gênero, que em determinados momentos e com a evolução e inclusive com a própria construção de determinadas políticas públicas, não podemos esquecer que pessoas com doença mental também já sofreram muito ação de internações compulsórias e até bem mais violentas do que a gente tem visto, e sem um movimento que defendesse contrário a essas internações. Esse era o meu apontamento, pelo menos por hora. Obrigado. Na mesa, à medida que também vai interagindo, surgem algumas propostas. Eu vou passar para a Fernanda antes de passar para o Marcelo, tá bom? Dialogando inclusive com isso que a Fernanda falou, e acho que foi muito bem lembrado, os mais velhos, novamente, que trabalharam em vários hospitais psiquiátricos, era muito comum, ou nos prontuários, para quem não viveu diretamente, pessoas que tinham sido pegas nas ruas. Era muito comum pessoas serem internadas, Você se defrontar com o prontuário, muitas vezes na manhã seguinte, você começar a ver as pessoas que tinham sido internadas de manhãzinha, que elas tinham vindo da onde? Elas tinham sido pegas nas ruas, Em algumas cidades tinham até algumas rondas, onde essas pessoas eram trazidas para os hospitais psiquiátricos. Então acho que foi muito bom essa informação, essa retomada, essa lembrança da Fernanda, que acho que dialoga com o que eu estava tentando trazer para o debate, porque acho que às vezes a gente até, mesmo entre nós, às vezes, fala, não, isso é uma discussão do campo das drogas, isso não é uma discussão da reforma psiquiátrica. E o que nós temos visto na área técnica, que tentei estar trazendo aqui para vocês, é que esta é uma questão da reforma psiquiátrica. E por isso nós temos que retomar com muita força que a Lei 10.216 é soberana, que não há necessidade de outros tantos projetos de lei, não há necessidade mesmo juridicamente falando, porque a Lei 10.216 está colocado isso. E ninguém pode dizer que a Lei 10.216 ela é uma lei de minoria, ficou 12 anos no Senado Federal, atravessou diferentes governos, teve inumeráveis audiências públicas, tiveram diversos substitutivos, passou em diversas comissões. Então acho que mais do que nunca é importante que a gente possa refletir e afirmar com muita força nesse mês de maio que a Lei 10.216 é sim para o campo das drogas, é uma conquista da sociedade brasileira, é uma conquista da reforma psiquiátrica e que não vai ser assim tão simples mexer na 10.216. Nós vamos ouvir o Marcelo. E, Márcio, eu já te encomendo que tu fique do lado do Daniel, que é o nosso ex-prefeito, e o que decretou o Mentaltê, introduziu o Mentaltê no calendário cultural da cidade. Desde já eu peço que vocês aplaudam o nosso Daniel. Por que não chamei Daniel? O Daniel é o atual. Também. Zé, por favor. Mas antes do Zé, eu vou passar para o Marcelo. Obrigado, boa tarde a todos. É uma honra estar podendo falar.
Emendando na fala da Fernanda, eu acho que antes do que eu tinha para falar sobre a internação, a gente tem que lembrar que essas internações compulsórias em pessoas portadoras de transtornos mentais ainda ocorrem, né? Em São Paulo a gente vê uma realidade que muitos, né, em algumas fases, em alguns momentos, em alguns governos, e muito recentemente, estava tentando lembrar qual evento que aconteceu, que eles decidiram tirar os moradores de rua, grande parte portadores de transtornos mentais, para limpar as ruas, principalmente os bairros nobres, Jardim, mediações da Paulista, para limpar a rua mesmo, né? Sem ter então uma ordem de internação, né? Por baixo dos panos, lógico, mas para limpar a rua, né? E lembrar que o principal hoje, que até deu nome a todos os outros lugares de uso, que é a Cracolândia, né? Que se originou em São Paulo, né? Esse nome bonito, é um lugar que tem, né? A questão que já foi falada da especulação imobiliária, né? Ele tem lá um projeto importante, além da especulação imobiliária, mas da construção de um chamado Memorial da Democracia. Então aquela área ela tem que ficar limpa, né, teoricamente, para construir um negócio lá, ao invés de ocupar aquela área com moradia, com intervenções sociais que vão garantir bem-estar para os cidadãos, ao invés de instalar mais um museu, como se não, né? Eu sempre pergunto, se tem que atacar uma Cracolândia, por que eles não vão atacar no Jardim Ângela, nas favelas, as comunidades, pode falar favela, mas mudou de nome, mas lugares são muito mais carentes que precisariam de intervenções, ao invés de atacar justamente o centro da cidade, onde tem a Sala São Paulo, onde tem museu e onde os turistas vão visitar, né? Mas eu fiquei pensando o que falar, né, aqui hoje que fosse um pouco diferente do que já foi falado, né? E eu acho que uma coisa importante que a gente acaba esquecendo, a gente fala do direito do usuário, do direito à liberdade, do risco que a gente corre de subir elemento de tortura e repressão e opressão, é a questão da baixíssima baixa efetividade da internação para a dependência química, né? Não que a gente não use dela como um dispositivo, mas a internação de curta permanência, né? Curta permanência se chama, a gente entende por 2 semanas, 4 semanas no máximo, para o indivíduo sair daquela fase mais crítica de intoxicação, né? As internações, principalmente nas comunidades terapêuticas, as internações de longa permanência, elas têm uma baixíssima efetividade, né? A maioria dos indivíduos, e isso os nossos pacientes nos contam, e a gente vê isso na prática, que tiveram 20, 30 internações, eu tenho pacientes que têm 20 anos e 30 internações, né? Eles saem e recaem no dia seguinte, né? Fogem para recair, ou muitas vezes terminam todo aquele ciclo, né? E acabam recaindo imediatamente, no máximo 1 mês após a saída da internação. Uns anos atrás, eu já trabalho há mais de 10 anos nessa área de dependência química, eu trabalhei 10 anos no PROAD, na Unifesp, participei de muitas campanhas aí de redução de danos, e formação de redutores, cursos, etc. E uns anos atrás eu me dei com um dilema, né, que foi ter um problema sério de dependência química com uma pessoa muito próxima na minha família. E de fato, naquele momento, que eu falo, né, e se for o seu filho, né, ou eu falo no caso, se for o seu irmão, né, e naquele momento eu tenho que confessar que eu quase acreditei na proposta de internar, né, e eu internei meu irmão numa comunidade terapêutica. Eu fiquei tranquilo por quase 1 ano, né, porque ele ficou na comunidade. Quando ele saiu, o pesadelo começou tudo de novo, né? Então assim, eu acabei vendo o quanto naquele momento de desespero, que a gente esquece, né, do sofrimento na família, como é muito fácil você enfiar a pessoa em qualquer lugar na tentativa de proteger, mas você vê que a longo prazo isso não tem efetividade, né? O que aconteceu, que todo mundo deve ter visto na vida dos pacientes ou dos próprios usuários, é que não deu certo, né? Então aquele plano, tanto que quando ele teve uma recaída, a primeira coisa que quis fazer foi internar de novo, né? Daí a clínica não aceita, né, no mínimo de 6 meses. Por quê? Porque eles iam mostrar o fracasso da intervenção para aquelas pessoas que ainda estavam lá, né? Então, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a internação, porque se fosse muito bom, né, se funcionasse muito, eu inclusive iria apoiar.
porque eu acho que o que importa é o bem-estar do paciente. Na verdade, a gente tem que lembrar que, do ponto de vista psiquiátrico, as intervenções originais, né, assim, mais padronizadas em dependência química, a efetividade é muito baixa. Menos de 10% dos pacientes conseguem manter a abstinência por um período sustentado por mais de um ano, né, e um ano é muito pouco. Então, a gente tem que usar de estratégias mais criativas, investir na questão dos CAPs e todos os recursos, o consultório na rua, para lidar com esse problema, ao invés de colocar todo mundo dentro de jaulas. Eu acho que é só isso que eu tinha para falar. Obrigado. O Zé e a Jussara já se inscreveram imediatamente. Zé, desculpe, Zé. Ontem já aconteceu que eu estava meio demente. Não está nada, se assim mesmo. Eu quero dar uma boa tarde aqui para todos que estão presentes. Pessoal que vem de longe, saudar essa mesa em nome da Sandra e dizer da nossa alegria aqui em São Lourenço de realizar mais uma edição do Mental Tchê e da satisfação de ver que esse nosso evento ele se consolida, se consagra e que ele continua com um papel importante. Saudar o nosso secretário Arilson, nosso presidente da CEDIS aqui, e que é o nosso secretário do município, que nos acompanhou 8 anos e que continua aqui. Quando nós discutimos há 8 anos atrás e debatemos a criação desse evento, foi justamente no sentido de transformar ele num espaço de resistência, de reafirmação, num espaço de reciclagem do debate do que nós entendíamos e do que nós defendíamos em termos da reforma psiquiátrica. Naquele momento, eu me lembro, secretário Arilson, que nós conversamos e tramitava na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul um projeto de lei que retrocedia, no nosso entendimento, acúmulos e avanços que a gente tinha conseguido até aquele momento. Pois bem, nós então criamos aqui num debate junto com a nossa secretaria, doutor Arilson, doutor Flávio, a Fernanda e mais uma equipe, né, que se somou, e muitos que se somaram no Estado e que fazem o Mental Tchê junto com São Lourenço do Sul. E interessante que hoje nós vemos que a nossa luta ela continua valendo e ela é importante sempre, né? Então eu acho que tem que se ter muito cuidado e a gente vê a todo momento a mídia, os acontecimentos, uma situação particular, tentarem fazer dela uma questão generalizada, e a gente sabe que tem muitos interesses por trás de matérias que se ouvem por aí, mas nós temos, acho que a convicção e a noção do que nós queremos e defendemos em termos do cuidado, em termos daquilo que se conquistou em termos de reforma psiquiátrica no Brasil, e o Rio Grande do Sul é protagonista nesse sentido, e eu fico muito feliz de saber que nós estamos fazendo fortemente esse debate sempre, e que aqui tem muita gente interessada, muita gente envolvida, e essa não é uma peleia de São Lourenço do Sul, essa é uma peleia de muitos agentes, de muitos profissionais, organizações, entidades. E essa reflexão ela tem que ser permanente, porque há uma tendência e há uma certa facilidade, muitas vezes, no processo de comunicação de tentar puxar para trás. Parece que o caminho para trás ele é meio largo, e o caminho para avançar para frente ele é meio estreito. Então, o desafio nosso é de enfrentar o caminho mais difícil e avançar nesse caminho mais difícil, que é aquele caminho que nós acreditamos e que nós defendemos. Então, Sandra, eu fico muito feliz de vir aqui, né, numa condição de cidadão de São Lourenço do Sul, e poder ver que a nossa casa está cheia, que o Mental Tchê está forte, né, cumprimentar aqui a nossa secretaria, toda a equipe da prefeitura, todos os agentes que estão aqui, todos vocês que fazem, né, que vêm aqui fazer o Mental Tchê junto com a gente. E fico feliz que São Lourenço vai continuar oferecendo esse espaço, oferecendo aqui esse lugar, para ser um lugar que nós fazemos todos os anos, né, doutor Arilson?
essa profunda reflexão e que a gente consiga resistir, mas acima de tudo que a gente consiga dar passos para frente. Porque no Brasil as políticas todas estão avançando. As concepções estão sendo revistas de muitas coisas. Muita gente que estava fora do olhar de muitos e do país estão sendo olhados. E a riqueza está em nós ir no detalhe, nós aperfeiçoar. É aí que está a riqueza, é aí que nós vamos superar o que nós queremos superar, que nós queremos um país muito melhor, uma condição muito melhor, não só em saúde, em todas as áreas. Não só em saúde, não só na questão psiquiátrica, mas em todas as áreas. E é no detalhe que nós temos que avançar. E olhar o detalhe, e conseguir trabalhar o detalhe para fazer a diferença, não é fácil, mas a luta é boa e eu cumprimento a todos os estudantes, os profissionais, as pessoas interessadas. É muito bom a gente saber que tem muita gente interessada e envolvida com esse tema e não podemos caminhar para trás. Nós temos que avançar, sabe? Obrigado, um abraço e um bom encontro para todos nós aí. Agradecemos o prefeito toda a acolhida e a força que São Lourenço dá e continua dando para a reforma psiquiátrica e na sua gestão, do Arilson e de todos os trabalhadores de São Lourenço e da própria população que vem construindo não só um processo, né, de construção da reforma, como agora também de ensino, né, de saúde mental coletiva com essa parceria com a residência. Já faço uma alta propaganda aqui. Jussara, por favor. Primeiro eu queria dizer para a Sandra o seguinte, que a santa demência de pessoas como nós, eu acho que é bem mais tarde. Eu pelo menos estou no 71 e acho que estou com ela nessa etapa de cada vez mais a gente ter. Fica tranquilo que esquecimento não tem nada a ver com o sagrado que a gente está fazendo. Eu gostei muito, viu, Fernanda, quando tu colocas, resgatas um pouco assim, todo esse aspecto da turma que vem mais antiga, mais velha mesmo, né? E toda essa formação da nossa juventude, que para mim nunca é o futuro do Brasil, é o presente para construir junto um outro futuro. É isso que está se fazendo no Brasil. Ontem, na abertura, eu disse algumas coisas, quero aprofundar aqui rapidamente e já deixar propostas. Em primeiro lugar, nós não podemos, nós queremos um legado da Copa. Nós não podemos deixar que o legado seja a higienização. E eu vejo nesses projetos que está no Congresso, na Assembleia e na Câmara Municipal, que hoje eu pertenço, 30 anos depois, eu fui vereadora há 30 anos atrás, fui deputada na época que construímos junto com o Ciro, nós dois éramos da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, no ano de 92, e agora retorno depois de várias outras etapas na área de saúde. Eu sou farmacêutica, então eu estou vendo algumas coisas que me preocupam muito. Nós temos que engrossar, quando a Dani falou da pressão enorme do retrocesso, tentando tornar algumas coisas sensos comuns e o significado da unidade e do aumento do nosso movimento, então eu me atrevi a falar para dizer algumas coisas aqui que eu acho que a gente tem que sedimentar aqui no Mental Cheio. Esse é o espaço da unidade, da luta e da garantia de não haver retrocesso. O movimento de reafirmação da reforma como determinante, inclusive para a construção do Sistema Único de Saúde e para a construção em patamares cada vez mais diferenciados do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu vou chegar lá na nossa presidente na proposta no fim. Terceiro, eu acho inadmissível considerar, acho que é um crime, mais um, considerar os professores, é um desvio, e agora muito mais aprofundado, dos nossos trabalhadores em educação serem delatores, e isso consta no projeto. Isso é um crime cometido contra a educação do nosso país e contra os trabalhadores da educação. Eu acho que nós temos que ter isso muito claro, porque esses crimes também são cometidos contra nós, trabalhadores em saúde. E esse projeto, ele leva a isso. Então, as propostas são as seguintes. Eu acho que nós temos que fazer aqui a unidade, porque nós temos legitimidade. Mental Cheio tem legitimidade, ela está aqui, nesse momento do país.
um posicionamento contra todos esses projetos, estejam onde estiverem. Eu sou vereadora da Câmara Municipal de Porto Alegre e tenho posição firmada contra o presidente da Câmara Municipal, que é médico, eu sou farmacêutica, o projeto que ele colocou na Câmara. E já há debates, e eu queria até dizer do significado dos debates que estão sendo feitos com os profissionais das equipes multidisciplinares, com todos nós, com todos os profissionais já na Câmara Municipal e em articulações feitas em Porto Alegre. Tem um agora já marcado, um outro debate, eu não me lembro que dia é, mas é agora logo em seguida. Então, o posicionamento contra esse projeto e a reafirmação da lei nacional como soberana. Eu acho que a reafirmação da lei nacional, ela põe por terra, não precisa esses projetos. Esses projetos vão contra, inclusive, o Sistema Único de Saúde. Não pode haver retrocesso, portanto. E eu acho que nós temos que tirar daqui, como decisão, uma articulação via o Conselho Nacional de Saúde. Está aqui o Arilson, é secretário nessa cidade, é membro, é nosso companheiro representante do Conselho Nacional de Saúde, e outros companheiros que também não estão aqui, mas que estão em todo o Brasil. E no Conselho Nacional, no Conselho Estadual, nos Conselhos Municipais, para que nós cheguemos em articulação política à presidenta Dilma, porque o posicionamento da ministra da Casa Civil é um posicionamento contrário, nós temos que dizer isso. Nós ajudamos a eleger esse projeto não pode ter retrocesso, não pode pagar a conta do sistema capitalista, não pode pagar a conta do que se faz em todo o mundo com as pessoas que estão adoecidas pelo sistema, em torno dessas pessoas, dos seus familiares, dos profissionais de educação, dos profissionais de saúde. E a articulação com o Conselho Estadual de Saúde para ir à Assembleia Legislativa e com os conselhos municipais para irmos às câmaras municipais. A audiência com a presidenta Dilma, com o Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. O que a menina disse aqui, a Dani, eu não a vi, eu só vi a voz da Dani, né? Acho que é uma jovem, me pareceu, que é uma jovem, pela voz, né? Eu acho que o que ela diz é exatamente isso. Ou nós nos posicionamos, forjamos unidade, nos movimentamos, como temos nos movimentado ao longo da história desse país, para chegar a esse momento, ou o retrocesso vai vir. E nós não podemos admitir, sob o ponto de vista não apenas de uma ética profissional, mas sob o ponto de vista da ética profissional e da cidadania e do projeto que está em jogo nessa nação. É um passo nesse sentido para o retrocesso, são portas abertas para passos para outros retrocessos, porque os interesses econômicos perpassam tudo isso também. E nós temos que ter desenvolvimento econômico, mas não à custa da qualidade de vida, da saúde, da cidadania e da soberania do nosso povo. É isso. Continuando, o Décio pediu para dar uma palhinha, porque vocês também lembram, tanto o Décio quanto a Fernanda, eles precisam sair no máximo às 4h30. Em seguidinha, depois das 4h30 também nós vamos terminar, porque às 5 tem teatro, mas a gente tem tempo. Bom, eu peço licença e desculpa aos dois colegas meus que ainda não falaram, mas já acredito no motivo. Eu só queria ressaltar 3 questões, que a gente tem que tomar cuidado de não cair nas respostas aparentemente salvadoras do dia para a noite, né? As pessoas já moravam embaixo das pontes antes do crack ser o problema que está virando de alguma forma no Brasil. Ninguém olhava para isso, certo? As pessoas não param para olhar o que significa sujeitos se juntarem para usar drogas, no caso o crack, e chama tanto a atenção. Parece que não chama tanto a atenção para a gente, quando todos nós, uma boa parte de nós, não só os jovens, os mais de idade também, mas a gente sempre fala dos jovens, na sexta-feira, no sábado, nos encontramos, seja nos bares, seja na rua, nas baladas, juntamos muito mais pessoas, saímos bebendo pra caramba, causando problema na rua, e isso parece que não comove a população. Lembrem que a principal multinacional de venda de cerveja no mundo, os acionistas principais são brasileiros. A Ambev, hoje, que dá conta de, sei lá, 30% a 40% da venda de cerveja no mundo,
ela tem o seu principal capital aqui no Brasil. Então, fundamentalmente, vamos tentar, primeiro, parar de ser hipócrita. Segundo, esse negócio de que tem uma solução mágica do dia para a noite tem um nome, que não é o crack, para as pessoas que usam, responde a muitas necessidades que, infelizmente, nós ainda não conseguimos ter a grandeza de perceber. Isso a gente só vai perceber quando trazer aqui para o palco as pessoas que usam, que estão usando e que não querem parar, e que nós sustentemos o direito delas falarem a respeito das suas escolhas. Nós temos que suportar isso. Nós temos capacidade plena de suportar isso se nós efetivamente estamos tentando construir uma sociedade democrática. A democracia é feita no conflito. Nenhum problema, no meu modo de entender, que os grupos de interesse se unirem para tentar garantir aquelas áreas que são dos seus interesses. Nós vamos entender que saúde não é um negócio. Saúde, fundamentalmente, ainda mais a saúde pública, são processos. Caso as pessoas não saibam, ou não lembrem, ou não vejam na mídia, porque isso não está na mídia, eu participei da primeira reunião que o Ministério da Saúde chamou em 2001 para começar a escrever um projeto de unificação para uma política de atendimento às pessoas com problemas. Porque efetivamente o que o Estado brasileiro fez nos anos anteriores com essas pessoas foi depositá-las no hospício. De 30% a 40% das pessoas, tradicionalmente do total de pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos, eram fundamentalmente alcoolistas. Muitos deles a gente está tirando hoje com as moradias e das residências, como aqui foi super bem mostrado ontem pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos, como a Fernanda afirmou, nós sabemos os caminhos. Nós talvez não saibamos lidar, e ela citou o Rotary, eu lembrei de uma frase que o Rotary falou em São Bernardo, que para mim chamou muita atenção, porque eu acho que é muito fundamental. Nós não sabemos ainda o que são as patologias da liberdade, né? Ou se são ou não doenças, mas aquelas alterações ou mudanças de comportamento que tem a ver com as escolhas que o sujeito faz. Eu quero encerrar minha fala aproveitando falar para o Dr. Arilson, secretário nosso aqui de São Lourenço. Vocês estão num momento ímpar aqui, vocês estão transformando o CAPS AD num CAPS 24 horas. Vocês estão constituindo a unidade de acolhimento temporário. Quero dizer para vocês que tanto em São Bernardo quanto em Santo André, nós já estamos tentando pensar, junto com o Ministério da Saúde, em moradias solidárias para além da proposta das unidades de acolhimento, que elas, vou repetir, elas não são as comunidades terapêuticas do SUS. As unidades de acolhimento são efetivamente espaços de construção de cidadania, de recuperação de laços sociais, e por isso elas são riquíssimas. São um instrumento fundamental para a gente pensar que, olha, aquela mãe que está lá abandonada, que nós também atendíamos mal ou atendíamos pouco, ela precisa entrar no serviço. Nós precisamos trazer os familiares para dentro do serviço. Agora, todos nós continuamos ainda ouvindo cantos de sereia, achando que sempre tem alguém que aparece contando uma nova saída